Muito bem, na nossa campanha na DPM Falcão Azul tem, né, Jefferson? Nós estamos falando hoje de futebol. Ó, nós temos futebol aqui na DPM a semana toda, praticamente. Nós não abrimos segunda, nós temos a semana toda. Então vamos lá, Jefferson. O que acontece com o futebol aqui na DPM? É isso aí, presidente Luiz e Tudo Azul. Na DPM Falcão Azul tem futebol infantil para as crianças, entendeu? De terça a sexta-feira. Temos de quarta-feira também a modalidade feminina e de sábado e domingo também. Os esportes, o futebol coletivo nós temos também aos sábados o futebol society, que é gramado, e aos domingos o futebol de areia, o beach soccer. Bem, então nós temos futebol todos os dias, sendo que terça e quinta nós temos o futebol de grama sintética, certo, Jefferson? Sim. Quarta e sexta nós temos o futebol de areia. Futebol de areia. É um futebol parecido com o futebol de campo. Nós temos aos sábados e domingos futebol também de grama sintética e de areia. E o futebol? Nós temos futebol também. Sim, nós temos futebol também, que agora é a moda. Quais os dias? Temos de terça a sexta-feira e também no final de semana, sempre também com nossos monitores. Nós temos futebol todos os dias. Temos a escola de futebol e temos o futebol feminino. Então nós temos as terças e quintas-feiras o futebol feminino. Então o futebol todo dia para o associado da Falcão Azul. Não se pode reclamar que não se vai jogar mais futebol, né, Jefferson? É verdade. Para maiores informações, presidente Luiz, acesse o nosso site que vai estar abaixo, www.adpm.com.br, clique no link Atividade Terrestre e confira essa modalidade de futebol. Tenho certeza que vocês vão gostar dessa nova campanha ADPM Falcão Azul tem. Confira. Então não se esqueça, aqui na DPM Falcão Azul tem. Bom dia, Tudo Azul. Mais um programa Tudo Azul. Os nossos já 4 anos no ar aqui, não é fácil ficar 4 anos no ar. Programa que fala de academia, fala de esporte. Aliás, nós falamos de tudo aqui, né? De empresa, divertimento, lazer. Praticamente estudei nos Estados Unidos, eu vi que há 10 anos atrás já tinha um conceito totalmente diferente do que é televisão. Um conceito totalmente do que é esporte, do que é preparação esportiva, do que é treinamento. E as coisas vão chegando, saem da Europa, saem dos Estados Unidos, vão chegando nas Américas Latinas, vão chegando aqui na África. Então as coisas vão evoluindo e a gente não podia ficar fora disso. É por isso que hoje nós vamos falar aqui com o Roberto, né, Roberto Neto, com o Bruno, e nós vamos falar de esporte. Um esporte, talvez não seja bem um esporte, seja um resgate na realidade, que eu pratiquei muito esse esporte na minha juventude e a gente tinha uma outra visibilidade. E hoje a visibilidade, eu não sei por que não, porque o futebol já existia, mas eu acho também pelos meios de comunicação, pela tecnologia, e a coisa foi caindo no esquecimento e é muito importante. Todo esporte básico, ele é muito importante para qualquer tipo de esporte. Então a gente está hoje voltando, resgatando aqui no Tudo Azul, esporte básico, com o Roberto e com o Bruno, e a gente vai tocar em 2 assuntos que eu sou muito perguntado aqui no Tudo Azul, aqui na Falcão Azul, que é sobre suplementação e sobre anabolizantes. O anabolizante, a testosterona, tá certo? Isso tá, né? Testosterona. 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 É que isso aí também é um mito que só faz mal e muito pouca gente sabe que isso aí foi uma das grandes conquistas da humanidade a nível clínico, né? Bom, Roberto, Tudo Azul para você, nós estamos aqui e você hoje é um dos grandes campeões nessa área de powerlifting. Se tiver errado, você me corrija aí, powerlifting, né? Strongman. Agora, o que quer dizer powerlifting, strongman, levantamento de peso? O que nós temos aqui, Bruno, vamos aclarar ao telespectador. O pessoal confunde treinamento de peso, que nós estamos vendo aqui, fisiculturismo, levantamento olímpico, levantamento básico,
Powerlifting, Strongman, e você tem mais um monte de nome. Eu acho que o Tudo Azul tem que aclarar isso para o telespectador, que tem tanta coisa boa atrás disso, mas tanta coisa. Aqui está 2 exemplos, né? Eu já não sou mais o exemplo. Embora com meus 60 e poucos anos, a gente pode já falar que a terceira idade é a necessidade de se fazer isso. Em cima disso, eu acho que vocês dois têm muita informação para dar. Mas o que é, na realidade, esse esporte, que eu sei que muita gente que está em casa desconhece totalmente? Bom, a gente tem, primeiramente, o treinamento resistido. Treinamento resistido é toda atividade que tem uma resistência contra a gravidade. Então, treinamento com peso tem uma força contra a gravidade agindo no seu corpo. Dentro do treinamento resistido, a gente tem levantamento olímpico, powerlifting, que é um treinamento de força, de exercícios básicos. A gente tem fisiculturismo, que existe uma gama completa de máquinas, além do treinamento básico. Tem strongman, que é um treinamento bem funcional. A gente tem crossfit. Todas essas modalidades estão inseridas no treinamento resistido. Para localizar o telespectador, você ganhou quantos prêmios? Bom, acho que não tem mais lugar para você na sua casa. Então você já participou de muitas competições dessa, né? E qual é o frisson, qual é a validade? Vai público assistir, não vai? É feito em ginásio? Eu sei que vocês têm um núcleo da Baixada de Santos que é muito concorrido, né? Sim, eu ganhei o Campeonato Santista de agachamento, sou bicampeão de agachamento. Ganhei esse ano o Campeonato Santista de levantamento terra e também o de supino, além de eu ser campeão de categoria estreantes de supino, campeão paulista. É uma modalidade que vem tomando muita força no Brasil, vem crescendo, mas ainda é carente, é muito carente. Tanto de atleta quanto de empresas interessadas, é uma área muito carente, nem se compara ao futebol e tantos outros esportes, né? É bem carente, então a gente luta muito para que seja visível, para que as empresas, tanto de suplementação quanto academias, ginásios, televisão, tenham um apoio, dê um apoio nessa área, porque infelizmente ainda é muito carente. Bom, Bruno, hoje a importância, eu acho que está mudando um pouco a coisa. Porque você vê que mudou assim o contexto estético, tanto do homem como da mulher. Você vê que as meninas do Pânico, se eu me reportasse há uns 20 anos atrás, elas iam ser consideradas como mulheres masculinas, masculinizadas. E hoje o modelo daquela mulher cheia de celulite, aquela mulher gordinha, aquela mulher que a gente fala mulher gostosa, né? Ela caiu um pouco em desuso porque as mulheres hoje têm que ter pernas grossas, pernas musculadas. Isso aí não é do Brasil, não, veio de fora e o Brasil assimilou muito bem. E está se mudando. Vocês que mexem também com suplementação, né? Vocês que são os donos da Eat Clean. Então você está acompanhando dia a dia nos clientes que existe uma preocupação de mudança de comportamental de estética. Isso para quem está trabalhando na área de suplementação, né? Isso é muito importante. Aqui como que você explica essa mudança de comportamento do jovem de hoje para o jovem da minha época? Em tão pouco tempo, esse contexto estético mudou demais. Quais são os motivos disso? Sim, bom, Sr. Luiz, eu acho que os motivos a gente tem um conceito muito próximo com a moda. Então a moda dita para padrões de estética. Então antigamente tinha um padrão de mulher, um padrão de corpo de homem, de mulher. Isso vem mudando. Então você começa a ver pessoas famosas, pessoas que têm mídia, com um estereótipo, um tipo de corpo. Isso acaba influenciando todas as pessoas. Então lá no dia a dia nosso da loja, a gente começa a ver que antigamente era muita menina querendo ficar magrinha, cada vez mais magra, aquele padrão modelo, né, que é quase esquelético, que para a saúde tinha um risco também. Não é o que a gente tem muito na mídia é falar assim que a mulher forte, masculinizada, usou anabolizantes e por isso não é saudável. Mas se a gente parar para pensar naquela modelo magrinha, quase que anoréxica, aquilo também não era saudável. Então essa oscilação nos padrões de beleza, os padrões de corpo, tem muito a ver com a moda, o padrão da moda. E tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Acho que o lado positivo é que está levando as pessoas a praticarem mais esporte, a cuidarem da alimentação. A gente vê pelas redes sociais, cada vez mais comum as pessoas se preocupando com nutrição, indo atrás de informações. Então acho que isso foi um grande avanço. A contrapartida disso é a necessidade de resultados rápidos.
Então a pessoa entra numa academia, em um mês ela já quer ter resultado. Então, em cima disso, quero perguntar, não sei quem vai. Vamos falar assim, duas coisas assim que todo mundo usa. Tipo assim, creatina, BCAA. O que é isso aí? É suplementar. Você viu, eu falei que ia apertar vocês, né? Você vende muito, vocês dois vendem muito, né? E vocês tomam muito, como eu também tomo. Que aqui não tem hipocrisia, né? O BCAA e a creatina, o que é isso? É suplementação e por quê? O anabolizante e por quê? Que tanto na área de anabolizante como na área de suplementação, os dois são vendidos. Quem quer responder? A creatina tem sido... A gente primeiro precisa fazer uma divisão bem clara aqui para o público, deixar isso muito claro. Anabolizante, esteroides e suplementação. Então, fazendo um parênteses agora, eu vou falar única e exclusivamente de suplementação. A gente falando da creatina, tem-se um mito, por causa de um estudo que se teve na França, dizendo que a creatina era um dos precursores de cálculo renal. Então, a creatina causava cálculo renal. Esse estudo já caiu por água abaixo. Hoje nós temos pacientes que são tratados, a prescrição médica é com creatina. A gente falar que a creatina vai dar um resultado ou não é muito superficial. Nós temos que pensar um pouquinho mais abrangente, pensar qual que é o treinamento para essa pessoa, qual que é o treinamento que esse indivíduo tem. Além do treinamento, qual que é a alimentação dele, quais são os hábitos alimentares. Outra coisa, são vários fatores. Se a gente só falar da creatina, a gente está falando de 2, 3%. A equação para se ter um resultado é muito maior. Na sua loja, então, você não vende a creatina com a preocupação, porque na realidade existe o empurrômetro, né? Nessa área nossa, né, existe o empurrômetro. Tanto a creatina, eu peguei dois produtos básicos que todo mundo toma, e o BCAA, todo mundo toma porque em cima disso tem toda uma prescrição médica, tem toda uma enganação e tem toda uma adulteração, né, Roberto? Então deixa o Roberto entrar nessa. Não, eu concordo bastante com o Bruno e até a gente está vivendo hoje um boom de lojas de suplemento. Então se tornou realmente um negócio e um negócio rentável. E nessa, igual você falou, existe um empurrômetro de produtos. Então para muitos lojistas que não são da área esportiva, que estão vivenciando apenas o negócio, é o que ele quer vender. Quanto mais ele vender, melhor e ponto final. É o que a gente não quer. Então, nós da It Clean, o que nós fazemos, eu e o Bruno? A gente trabalha, sim, com venda de suplementação, mas a gente também trabalha com uma importante em cima disso que você está falando. Quem vende? Quem que vende? Porque o natural, o normal, você chega lá e vê um menino totalmente assim, fortão tal, mas ele não tem a mínima, às vezes não sabe nem conversar direito. E esse cara é que faz o empurrômetro. Então você fala assim, não, eu tô com dor nas costas, ele te prescreve. É o que está acontecendo. Aliás, esse programa é para alertar o telespectador que isso está acontecendo demais. Nós nem entramos na área... Eu acho que nós estamos falando ainda em suplementação, nós nem falamos ainda em anabolizantes. Mas isso é uma realidade, Roberto. Isso é uma realidade que... E tem outra coisa, viu, Bruno? Essas coisas são muito caras. Então hoje você vai comprar uma suplementação, você não sai ali da loja, se você for levar a sério, por menos de 400 ou 500 reais. Então, e isso aí, se bobear, se chegar um cara que quer ficar sarado rapidinho, ele é levado assim pela inocência dele. Exatamente. Então o que a gente trabalha, eu e o Bruno, a gente trabalha muito forte. Entrou uma pessoa na nossa loja querendo comprar uma gama de produtos. A gente vai entender por que ela quer tomar aquilo, como ela já se alimenta, da forma que ela se alimenta, o que a gente pode contribuir com um produto melhor para aquele objetivo daquela pessoa. Isso, infelizmente, muitos lojistas não fazem, porque não são pessoas que estão interessadas em educar o seu cliente. Nós estamos preocupados em educar o cliente. Então, a pessoa entra querendo gastar R$1.000 de suplemento, às vezes não precisa. Com R$200 ela já está muito bem satisfeita e vai ter um objetivo claro para ela, vai ter um objetivo cumprido. A gente costuma dizer que é muito próximo ter uma suplementação e uma alimentação legal de fazer cocô caro. Vamos desmistificar esse cocô caro que a gente usa bastante para os nossos clientes, assim, num papo bem informal. Ele consome BCAA e um Whey Protein ao mesmo tempo. O Whey Protein já contém BCAA na sua formulação. Então, se ele está tomando aquilo, o organismo simplesmente não vai absorver. Ele vai excretar esse produto que é caro, e não vai ter resultado nenhum. Muita gente que está tomando punhados e punhados de comprimidos, de vitaminas, de sais minerais, e está tomando Whey Protein junto, e está tomando... Quer dizer, para ele, o que foi vendido para ele é que isso vai fazer um bem terrível. Ele esquece que ele tem um fígado,
ele esquece que ele tem um rim, ele esquece que ele tem um pâncreas. Então, para ele hoje, encher a mão de comprimidos, e tem muito autodidata aí, hein? Tem muito, aliás, no nosso meio, no meio de vocês, eu não estou mais nesse meio, mas tem muito autodidata. Tem muito cara vendo lá coisas na televisão, coisas nos Estados Unidos, o cara está mandando pau. Olha aí, a molecada que está nos assistindo aí. Isso, eu tenho um amigo, né? Um amigo que ele foi campeão brasileiro, não vou citar o nome por questão de ética, vocês sabem de quem eu estou falando. Foi campeão brasileiro de fisiculturismo. E hoje ele está com uma lesão no fígado muito grande. Então, vocês têm essa preocupação na Itcrim de vocês também ter esse outro lado aí da coisa. Eu tenho que falar sobre esse assunto, mas tenho que falar com 2 atletas. Se eu trago 2 caras aqui gordinho, né, 2 caras, eu falei, pô, 2 caras não ia dar muito certo. Então eu falei, bom, pelo menos eu tenho que trazer, e tem mais, são associados aqui do Tudo Azul, quer dizer, já é outra coisa, mas pelo menos eu tenho que falar com pessoas que... Porque é muito chato você chegar numa loja e você não ter nem a presença, né, do que você está vendendo. Bom, nele que eu já vi que é o marketing. Tá? Bom, eu acho que dentro do que você falou com o cuidado com o paciente, a gente trabalha em parceria com uma nutricionista. Então, sempre que um paciente ele quer se aprofundar um pouco mais no assunto nutrição, no assunto suplementação, nós ali como vendedores, como donos do negócio, nós indicamos uma nutricionista, que pode ser a nossa parceira ou pode ser uma que ele vá. Mas o importante é buscar um profissional da área. A gente pode dar uma indicação de quem tem um pouco mais de conhecimento por uso, uma ciência aplicada, que é o que a gente costuma dizer. A gente tem a ciência teórica e a ciência aplicada. Muitas vezes você vai num nutricionista gordinho, num cardiologista fumante. É complicado isso, a pessoa ser extremamente teórica e não ter o conhecimento aplicado. Então o que a gente passa para o cliente que chega na loja é entender a realidade daquele cliente, para não sair vendendo produtos, por exemplo, criar um kit e vender aquele kit para todo mundo. Acho que cada pessoa ela precisa ser individualizada. Então a gente precisa entender qual que é a rotina daquela pessoa, quais são as horas de sono. Vem muitas pessoas, muitas mulheres pedindo para emagrecer. Então a gente tenta entender quais são os distúrbios alimentares que ela tem. É muito comum. Eu falei pro Márcio que ia falar, bom, deixa eu pegar esses 2, que eles não vão falar nada, né? Estão me surpreendendo aqui, hein? Normalmente o cara sarado assim, você não tira nada dele, né? Então, até já. Muito bem, voltamos. E nós estávamos falando sobre a importância de ter aí pessoas habilitadas, pessoas... E eu já vi que você é um estudioso, os 2, né? Vocês nem só... Porque é muito comum o pessoal vender alguma coisa e não saber nada sobre o que está vendendo, né? Isso é muito comum em todas as áreas. Agora, na área de vocês é meio complicado, né? Porque você está mexendo com saúde de pessoas. Você acha que uma pessoa que treina aí... E eu já vi muitos treinar 6, 7 horas por dia. Você acha que com alimentação normal, natural, ele chega ao que você chegou? Olha, depende muito das necessidades da pessoa. Um atleta de alto nível, dificilmente ele vai ter na sua dieta, alimentação, na sua alimentação, todos os nutrientes que o corpo dele está precisando. O que vai variar na quantidade, por que você toma 1 colher de suplemento e eu tomo 2? Porque a minha necessidade é maior. Mas por que o suplemento? Você não pode só comer, só ter uma boa... Por que aí que eu quero chegar? Por que existe a preocupação, inclusive médica, do suplemento? Por quê? Por exemplo, na alimentação, então vamos falar sobre alimentação. Eu preciso de uma necessidade, vou estipular valores teóricos, tá? Preciso de uma necessidade de 300 gramas de proteína diária. Se eu for, através de uma alimentação apenas, buscar 300 gramas de proteína, eu vou estar ingerindo muita gordura, vou estar ingerindo muito carboidrato, vou estar ingerindo outros nutrientes que não me interessam nesse momento. Então, para eu ter essa alta taxa de proteína, preciso de um suplemento que só tenha proteína, seja isento de outros nutrientes. Um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que o médico, o gastro, o que ele vai recomendar? Um suplemento. Geralmente é recomendado um whey protein, um suplemento de acordo que o médico ache necessário.
Então essa é a importância, você consome suplemento quando você está interessado só naquele nutriente. Eu tomo um BCA porque eu estou interessado só no BCA. Eu tomo a creatina por causa só da creatina. Você pode falar, poxa, na carne vermelha não tem creatina? Tem, só que para eu ingerir 10 gramas de creatina, 15, 20 que seja, eu preciso ingerir mais de quilos de carne. Um boi, exatamente. Então é aí que a suplementação entra e com muita eficácia. O que o Roberto falou, esse equilíbrio é importante. E a suplementação, ela também é muito importante, que vai incidir no que ele falou. Para pegar uma quantidade de creatina, de um desenvolvimento físico, então você, se comer só carne, você tem que comer um boi. Logicamente que aí o seu estômago, o teu fígado, aí nós vamos ter uma cadeia aí, né? Então nós estamos falando sobre essa cadeia, sobre a orientação para o telespectador. Um outro exemplo também do uso do suplemento, que com a alimentação seria muito difícil, é nos esportes de endurance. Então vamos falar de uma maratona, você está ali correndo 42 quilômetros, você tem uma necessidade de carboidrato, você tem uma necessidade de um BCA, como que você vai consumir? Você vai levar um pão no bolso? Até para carregar esse alimento é muito difícil. Então você tem os géis, né? São um gelzinho de carboidrato, você abriu e consumiu. Seu corpo estava demandando ali energia, demandando um carboidrato, você ingeriu, é fácil de portar, cabe no bolso. Então a suplementação, às vezes ela auxilia isso. Você quer fazer uma alimentação de qualidade rápida, 5 minutos. Você bater um whey protein com uma aveia, você tem uma alimentação de extrema qualidade e você carregou isso na sua bolsa. Você não precisou fazer um macarrão integral ali com frango, você precisa de tempo, você precisa aquecer. Então a portabilidade, né, com a correria do dia a dia, o homem moderno hoje, né, tem trânsito, tem trabalho, tem demanda dos filhos, do chefe, enfim, uma série de coisas, ele não tem tempo. Precisa de uma refeição de qualidade, o suplemento entra aí. O que o suplemento não pode ser é a base da alimentação de uma pessoa. Né? Acho que aconteceu agora na NASA, eu estava vendo um estudo da NASA, porque o grande empecilho que existe hoje em suplementação, aliás, esse empecilho existe até hoje, vocês sabem bem disso, é que o nosso organismo ele tem uma programação, alguém programou muito bem esse nosso organismo, esse nosso corpo, né? Que às vezes as pessoas que falam que não acreditam em Deus, ele está negando a sua própria existência. Que quem não existe somos nós, não Deus. Nós é que passamos muito rápido, né? Mas a NASA está falando que existe uma glândula, talvez a pineal, uma glândula que essa glândula impede muito a absorção do suplemento. Então toda essa quantidade de suplemento que a gente toma, infelizmente hoje, eles têm muito problema com esse pessoal que vai para o espaço, né? Esses astronautas, né? Praticamente eles vivem de suplementação. E não existe a absorção do organismo como deveria ter essa absorção do organismo. Então tudo que é suplemento e não é alimentação, a gente toma a suplementação, mas toda ela não é absorvida. Então isso é uma coisa para a gente pensar, né? Porque no futuro, se a alimentação humana não vai mudar muito em cima disso, que existem pesquisas e pesquisas em cima de alimentações mais portáteis, é o que você falou. Está aí numa maratona, você quer fazer uma suplementação, você tem uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade hoje barra muita coisa, né? Barra muita viagem, inclusive viagens espaciais. Não, é verdade. Inclusive, realmente a NASA ela é um órgão que estuda há anos isso exatamente pelas viagens espaciais. Porém, a gente tem uma série de estudos que mostram, por exemplo, o whey protein, que é a proteína do soro do leite, ela casa com a estrutura de DNA do humano. Então, por isso que o corpo consegue absorver tão bem o whey protein. Então, a gente tem que separar um pouco as coisas e separar os estudos. O que a evidência científica mostra? A evidência científica mostra que o whey protein é bom para o corpo humano. Pessoas de que idade? Tem crianças de meses de idade fazendo uso de whey protein. Tem idosos convalescendo em leito fazendo uso de whey protein e tem demonstrado uma melhora significativa muito alta. Então, toda a junta médica tem estudado suplementação. Lógico que tem suplementos e suplementos. Tem os falsos, tem suplementos especiais, tem o whey protein, tem BCA, enfim, tem a gama hoje é muito grande. Então, é saber qual suplemento que você vai conseguir absorver melhor. Então, nós temos hoje o problema da terceira idade, né?
E esse treinamento muscular, uma vez eu tive um professor que falou para mim o seguinte: olha, exercício físico e treinamento físico, eu não sei que vocês estão perdendo, nós éramos muito novos, 15, 16 anos, falando, não sei que vocês estão perdendo tempo com isso aí. Que quando vocês tiverem seus 50, 60 anos, aí vocês vão ter necessidade de fazer. Vocês vão ter que fazer com essa idade. Então, menos, né? Menos que vocês estão se preparando muito antes, vocês estão desgastando muito antes, nós não estamos dando nenhum conselho para a turma parar, lógico. Mas quando você tiver aí seus 50 anos para frente, você vai ter uma necessidade de exercício físico como se fosse uma alimentação. Porque quem parar, o telespectador, a telespectadora que está nos olhando do sofá, aquela bolachinha, aquela cervejinha, tudo bem. Mas se parar, porque nós somos concebidos, feitos para o movimento. E quem parar de se movimentar, quem parar de se suplementar, quem parar de se preocupar com a saúde, quem não for no médico, não fazer todas aquelas baterias de exame, ele pode, quer dizer, a sua longevidade está praticamente obstruída. E hoje só não é longevo quem não quer, né, Bruno? Sim, acho que a gente costuma falar bastante também de quem não cuida da saúde vai perder tempo. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então acho que nunca é cedo para começar a se preocupar com saúde. É claro que conforme vem chegando a idade, você vai vindo os fatores da idade. A perda muscular acontece com maior intensidade do que na fase de juventude, com certeza, né? Os hormônios, as taxas hormonais caem. Então, mas nunca é cedo para começar a cuidar da saúde. Você começar a se preocupar com fatores da saúde, quanto mais cedo, melhor. Até com questão de prevenção de doença, né? Você pegar uma doença no início é melhor. Então, começar a cuidar da alimentação, quanto mais cedo, melhor. Não precisa esperar ficar doente para começar a se preocupar com a alimentação. Não precisa esperar ficar diabético para começar a olhar a informação nutricional dos produtos. Pode começar hoje. E nem culpar o pai e a mãe, porque hoje tudo é genético, né? O cara bebeu a vida inteira, fumou a vida inteira, comeu mal a vida inteira. Depois fala, meu pai é diabético, minha mãe é diabética. Sem dúvida, sem dúvida. O hábito, né? A nossa genética tem os fatores, com certeza. Mas acho que o hábito, ele consegue até inibir alguns fatores genéticos ou minimizar alguns fatores genéticos. Tem fator genético que realmente, mesmo com um hábito saudável, aquela pessoa tem uma tendência a ter hipertensão. Mas se ela tiver um controle legal de alimentação, ela vai conseguir neutralizar aquele fator genético. Acho que é muito simples, simplesmente fala assim, é muito simplório, fala assim, a culpa é do meu pai. Meu pai era hipertenso, eu sou hipertenso. Não, eu tenho uma tendência, uma carga genética aí, mas cabe a mim mudar meus hábitos para que esse fator não influencie na minha saúde. Eu minimizo esse fator no que está ao meu alcance. E o que está ao alcance das pessoas é sempre cuidar da alimentação. Eu acho que é o básico, né? Acho que não existe mais hoje comer qualquer coisa. Tem que ter um cuidado com a alimentação, sim. Hábitos que eu vejo muitas pessoas ainda fumando. Quando eu vou para o trabalho e vejo uma pessoa às 6 horas da manhã com um cigarro para fora do carro, isso me incomoda de uma forma que eu falo assim, como que essa pessoa está queimando? Para mim, cada fumaça que ela está jogando ali, é um corpo dela que ela está queimando. Então, ainda assim, a gente vê muitas pessoas fumando, bebendo. Acho que essa é uma tendência que a gente espera muito com a Eat Clean ali, contribuir um pouquinho para que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis. Parece brincadeira de criança e hoje nós temos aqui quase 900 mil pessoas assistindo a gente. Parece que a gente está falando uma coisa idiota aqui. Coisas que a gente tem hoje, sentar com o filho, almoçar com o filho, falar, meu filho, isso aqui você não pode tomar, que isso aqui é bomba. Você vai ter um problema de fígado, um problema de rim. E hoje os pais são muito omissos. Então a Tudo Azul está chegando ao ponto de trazer vocês dois, são dois atletas, e a gente vê, e a gente conhece tranquilamente quem é atleta e quem é bombástico, né, bombeiro, porque a gente tem esse conhecimento a nível de água que a pessoa tem no corpo. Logicamente que os rostos são todos inchados, existem as manchas, e a gente não vê nada disso em vocês. Então vocês estão no caminho certo, parabéns, muito obrigado, Tudo Azul, e voltaremos na próxima semana.